Irmãos, uma vez mais assim fala o Senhor, assim diz o Senhor por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, para o trigo, para esta igreja de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, né, com o joio sobre toda a terra, em nossos dias. Portanto, irmãos, só existe um caminho a seguir para, né, só existe um caminho a seguir, né, para retornarmos ao primeiro amor. Ou seja, hoje, dia 4 de março de 2020, amanhã, dia 5, hoje, dia 4, um suposto sétimo dia de sábado, amanhã, dia 5 de março de 2020, um suposto primeiro dia da semana, chamado de domingo, né? Amanhã haverá um jejum nacional proclamado pelo diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, né? Através de anjos caídos ou expulsos da glória de Deus, né? Porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Sem contar que toda a terra, tanto o trigo quanto o joio, ambos mortos espiritualmente, cada um aguarda a sua ressurreição espiritual em tempos ou épocas diferentes. Portanto, amanhã ocorrerá, se ocorrer, né? Se ocorrer um jejum nacional, né? Um jejum nacional da desgraça geral do diabo e de Satanás por meio do presidente atual Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente pelo fato de que este jejum nacional proclamado ou conclamado, né, pelo presidente, não é direção divina do Senhor por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, mas é direção do diabo ainda no controle e no domínio de toda a terra em nossos dias desde ontem, né? Quando o Senhor deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, né? Ou seja, o jejum proclamado pelo Senhor, né, por meu intermédio em nossos dias, deve ser conforme determina Deus através da sua imutável palavra, e não conforme o diabo quer ou determina através de líderes políticos religiosos, não, né? A transformação vem, né? A mudança em definitivo é chegada. Porém, não é da forma que vocês querem. Não pode ser da forma idólatra, corrupta ou hipócrita como vocês querem. O renovo, né? Quem fará o renovo será o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio, né? Conforme determina a lei e a palavra de Deus, por meu intermédio em nossos dias. Mas o renovo bastardo, né? A diferença maldita dos infernos, como vocês querem, não pode nem deve ocorrer, né? Este renovo de vocês é um renovo bastardo, é um renovo maldito. Por quê? Porque está sendo direcionado pelo diabo, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, através de anjos expulsos da glória de Deus, porque trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, a mudança é chegado, a diferença é chegado, né? Todavia não é conforme vocês querem, porque da forma corrupta, idólatra ou hipócrita, terrorista e assassina, né? Vocês já tiveram tempos, né, demais, e até agora não conseguiram trazer a verdadeira solução, a divina proteção ou segurança para ninguém. Mas tudo quanto fazem é tão somente corrupto, idólatra ou hipócrita, de todos sobre todos. Vocês já tiveram a oportunidade, mais de 3, 4 ou 5 mil anos, e até então somente a desgraça, o roubo e a usurpação imperou e ainda vem imperando através do espírito da mentira e do engano, por meio de homens e mulheres rebeldes, transgressores da palavra e da lei de Deus.
Portanto, a mudança ou a eterna diferença, o verdadeiro renovo bíblico ou espiritual, né? Conforme determina a lei e a palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, não é conforme vocês querem. A forma de vocês é corrupta, a forma de vocês é idólatra, a forma de vocês é hipócrita. Porque se todos estão mortos espiritualmente, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente depois do milênio. O joio, o mundo ímpio do joio de homens e mulheres rebeldes, incrédulos, apóstatas, apostatados, caídos, falsos profetas e anticristos, a serviço do diabo por meio da religião e da política como um todo em geral, né? O joio só vai ressuscitar depois do milênio. Em relação ao trigo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio, este ressuscita agora, depois do selamento, depois do batismo. Então virá a primeira ressurreição espiritual que deve ocorrer, né, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Então a mudança, o renovo profético, bíblico ou espiritual é chegado, porém é chegado conforme Deus quer, conforme o Eterno quer, por mim mesmo, por meu intermédio, e não conforme o diabo ou Satanás está querendo, ou está ditando, imperando e reinando, através de vasos infiéis, através de anjos caídos, porque foram expulsos da glória de Deus, porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, só existe um único caminho a seguir para retornarmos ao primeiro amor. Ninguém está praticando o primeiro amor, a obediência à lei e à palavra de Deus. Ninguém. Como então pode acontecer um verdadeiro renovo? Como o Senhor pode derramar bênçãos ou milagres sem medidas sobre esta nação e a população brasileira, se ninguém quer obedecer, ninguém tem fé, ninguém acredita na lei e na palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias? Como pode o Senhor derramar bênçãos, né? Bênçãos sem medidas, milagres sem medidas sobre a nação e o território brasileiro, se todo mundo acredita, se todo mundo está obedecendo ou tendo fé na palavra do diabo e de Satanás, através de homens e mulheres, anjos caídos da glória de Deus, porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, através de um verbo anticristo, através de uma gramática anticristo, por meio da religião e da política mundial em nossos dias, desde ontem, desde quando o Senhor deu eterna carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Porque a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, né, todos seguindo, copiando ou ainda pirateando as abominações da casa de Israel, por esta razão estão todos mortos espiritualmente, aguardando cada um a sua ressurreição espiritual em tempos ou época diferente. Ou seja, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, todos estão mortos espiritualmente. Daí, como o Senhor pode derramar da sua bênção e do seu milagre sobre a nação e o território brasileiro, sobre o povo brasileiro, se este povo brasileiro está praticando a mesma desgraça? O povo e a nação brasileira está praticando as mesmas abominações da nação pecaminosa de Israel, ou seja, o desrespeito, ninguém tem respeito pela palavra de Deus, ninguém obedece, ninguém acredita, né? Mas todos são transgressores da lei de Deus e de Cristo. Todos são transgressores da lei de Deus e de Cristo. No entanto, todo mundo fazendo uso de uma hipocrisia generalizada, né? Todo mundo, todos, porque se todos estão mortos espiritualmente, quem
Quem está praticando a santidade ou a santificação, quem pratica a pureza ou a purificação do seu pecado, né? Se a santidade ou a santificação, a pureza e a purificação do pecado ou do pecador está na obediência absoluta e incondicional à lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Ponto de interrogação. Portanto, só com a aprovação da lei de Sião em nossos dias é que seguiremos a verdadeira paz, né? É que haveremos de receber as bênçãos do Senhor, né? Ou seja, só com a aprovação da lei de Cristo Jesus Sião é que haveremos de praticar a santificação e a purificação do pecado ou do pecador conforme determina o Senhor, né? Por mim mesmo, por meu intermédio, conforme determina a lei de Deus por meu intermédio, por mim mesmo nos dias de hoje. E assim, né? Depois da purificação do pecado ou do pecador, conforme determina a lei de Sião por mim mesmo em nossos dias, e assim depois da santidade ou da santificação, conforme determina a lei de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, né? Depois desta purificação do pecado, depois da santificação, né? Conforme determina a lei de Deus, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, então toda a nação e a população brasileira, né? Venha receber as bênçãos. Venham receber a bênção ou o milagre sem medida do Senhor sobre a nossa terra. Não existe cura ou prevenção estando a população brasileira ou mundial morta espiritualmente, sem a prática da purificação do pecado, sem a prática da santificação, conforme determina a lei de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, não existe bênção, e sim maldição. Se amanhã este jejum nacional ocorrer, vai acarretar em maior desgraça, simplesmente pelo fato de que este jejum nacional decretado ou proclamado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro não é divina instrução de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, portando a lei de Deus para a santificação e a preparação e o selamento dos novos eleitos ou novos escolhidos de Deus por mim mesmo em nossos dias. Mas tudo isto, este jejum da desgraça, este jejum nacional da desgraça geral, amanhã, dia 5, né, é instrução do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, através de homens e mulheres, líderes políticos ou religiosos, né, que estão instruindo ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, este jejum da desgraça vai acarretar em maior desgraça para toda a nação e a população brasileira, se todos vós verdadeiramente não se arrependerem e passar a fazer a devida e absoluta obediência à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.